O que o álcool e o narcisista têm em comum? Será que alcoólatras e narcisistas possuem características comportamentais comuns, parecidas? Será que todo narcisista é alcoólatra? Descubra no vídeo de hoje. Olá, pessoas maravilhosas, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um tema muito interessante sobre o narcisista e o alcoólatra. Será que eles têm algo em comum? Eu me chamo Caroline Delfino, sou psicanalista, terapeuta, coaching e sobrevivente de relacionamento com narcisista perverso. Hoje eu venho com um quadro de H.G. Tudor, que é Confissões de um Narcisista. H.G. Tudor é um narcisista diagnosticado, onde ele tem um blog em inglês, onde ele relata sobre o próprio transtorno que ele possui. Portanto, se é a sua primeira visita ao canal, não esqueça de se inscrever, aperta aí o sininho para não perder mais nenhum conteúdo. Para todos que estão assistindo a esse vídeo, já deixem o like de vocês para ajudarem o canal a crescer e bora pro vídeo. O álcool é uma droga generalizada. Um coquetel antes do almoço, uma cerveja após o almoço para realizar negócios, bebidas à tarde porque parece dar mais disposição, bebidas diretamente no ambiente de trabalho que se transformam em uma sessão comemorativa, bebidas para comemorar um aniversário, um negócio bem feito, ou porque é apenas sexta-feira, bebidas no clube de golfe, antes de um grande jogo, no churrasco, no velório, no funeral, um brinde apenas antes de ir para casa, bebidas ao parar em uma estrada. A bebida está em toda parte e é considerada socialmente aceitável, apesar dos transtornos que seu consumo excessivo causam. Que papel o álcool desempenha na dinâmica narcisista? Não me refiro à bebida ocasional, como por exemplo em uma comemoração, ou às cervejas sociais num bar com os amigos, ao consumo regulado e moderado, por exemplo, que não trazem maiores problemas. Refiro-me ao alcoolismo, onde há uma dependência e uma dependência do álcool. Como isso influencia a dinâmica narcísica? No início é necessário distinguir entre o alcoólatra, que não é um narcisista necessariamente, e o narcisista, que é um alcoólatra. Isso é importante porque o narcisismo e o alcoolismo realmente compartilham traços semelhantes. E quais são esses traços? Os traços comuns é que tanto o alcoólatra quanto o narcisista, ambos não possuem insights sobre o problema que eles possuem. Por exemplo, o narcisista não consegue enxergar que tem um transtorno. Já o alcoólatra também não consegue enxergar que é um alcoólatra. Ambos exigem a manipulação de outras pessoas para alcançarem objetivos. O narcisista manipula para ganhar seus objetivos primordiais, que são os suprimentos narcísicos, enquanto o alcoólatra manipula pessoas para conseguir dinheiro ou situações em que ele possa beber. Ambos se envolvem em contar mentiras repetidamente sobre o que tem feito. Tanto o alcoólatra quanto o narcisista resultam em comportamentos egoístas. Outras pessoas encontram-se em segundo lugar na vida deles, pois o narcisista ele tem necessidade do suprimento narcísico e isso é o primeiro ponto na vida dele. E o alcoólatra tem a necessidade da bebida e também é o primeiro ponto na vida do alcoólatra. Ambos se envolvem em mudarem de comportamento, sendo agradáveis e simpáticos em um momento e desagradáveis e abusivos em outro momento. Ambos buscam o resultado final como a única preocupação do indivíduo relevante, quer dizer, para o alcoólatra o que importa é ele ter a bebida dele no final das contas, e para o narcisista o que importa é ele ter conseguido o suprimento narcísico que ele tanto almeja. Assim, os comportamentos do narcisista e do alcoólatra parecem muito semelhantes. O alcoólatra pode apresentar traços narcisistas, como descrito acima, mas um alcoólatra sóbrio verá a aparência desses traços narcisistas reduzir para revelar que ele ou ela é um alcoólatra, mas não um narcisista.
A imposição da necessidade de beber serve como um estressor externo que reduz a empatia emocional do alcoólatra não narcisista, de modo que seus traços narcísicos, que é o egoísmo, a raiva, a falta de honestidade, vêm à tona. Isso resulta em comportamentos não empáticos, mas eles estão ligados à imposição do estressor externo e à redução da empatia emocional, não à ausência da empatia emocional e à necessidade dos objetivos primordiais do suprimento narcísico que o narcisista precisa. A adição de álcool a esse indivíduo faz com que ele se torne um narcisista em comportamento, mas não um narcisista patológico. Então, o que HG Tudor está querendo dizer aqui? Que o alcoólatra ele vai apresentar traços narcísicos como manipulação, egoísmo, agressividade, abuso, raiva, para que ele consiga conseguir a bebida, ou então quando ele está embriagado. Mas quando ele volta a si, ele não tem esses comportamentos. Ele só tem esses comportamentos quando ele está embriagado ou quando ele quer beber. E como o alcoólatra ele quer beber sempre, o alcoólatra ele tem a necessidade de álcool todos os dias e muitas das vezes a todo momento, então ele vai apresentar esse tipo de comportamento. Isso não quer dizer que ele tenha o transtorno de personalidade narcisista, mas ele apresenta comportamentos narcisistas por causa do álcool, por causa do vício no álcool. O que acontece de diferente no narcisista. O narcisista ele tem esse comportamento direto, porque faz parte do transtorno que ele tem. Então, ele é um transtornado narcisista, ele apresenta esse tipo de comportamento no dia a dia, sem precisar de álcool para isso. O narcisista, caso ele também seja um alcoólatra, então caso você conheça um narcisista que também usa álcool, ou então também é usuário de drogas, ele pode, por exemplo, parar de beber, parar de usar drogas, mas o narcisismo permanecerá. Então, diferentemente do alcoólatra, vamos supor que o alcoólatra ele entre em tratamento, ele vai parar de beber, vai se desintoxicar e ele volta ao comportamento dele habitual. Já o narcisista, caso ele seja um alcoólatra também, ainda que ele pare de beber, ele vai continuar sendo um narcisista patológico. Então, ele vai continuar replicando esses comportamentos narcisistas, olhando as pessoas como objetos e explorando as pessoas, manipulando, mentindo, usando, da mesma maneira como ele sempre fez, com álcool ou sem álcool, tá? Deixando isso claro aqui para vocês. De fato, há muitas ocasiões em que uma vítima perceberá que está envolvida com um alcoólatra, mas não perceberá que essa pessoa é uma narcisista, ou então que além de alcoólatra ela também é narcisista, uma vez que o alcoolismo é muito mais facilmente identificável do que o próprio narcisismo. O narcisismo pode levar ao alcoolismo, mas não em todos os casos. Eu não sou um alcoólatra, eu até gosto de beber, na verdade eu gosto muito e posso consumir quantidades significativas, mas não fico bêbado caindo porque eu não quero perder o controle. Eu já conheci narcisistas que eram alcoólatras também, por exemplo, meu tio Robert. Sua estrutura envelhecida e amargurada são testemunho claro do envelhecimento que vem com uma vida inteira de beber seu primeiro gin e tônica às 11 horas da manhã e não parar até que o estupor chegue em algum momento após as 21 horas. Observá-lo como eu observava quando eu era mais jovem, os seus comportamentos decorrentes de sua bebida, e mais tarde entender que isso era uma camada sobre o seu narcisismo desenfreado, serviu como um aviso útil para garantir que eu não usasse a bebida para meus propósitos e não permitisse que ela me consumisse. Tenho a sorte de ter esse autocontrole e disciplina, já que muitos da nossa espécie não têm. Então, o narcisista ele é viciado por natureza. Ele tem o vício do suprimento narcísico em primeiro lugar, mas ele pode adquirir vários outros tipos de vícios. Então, sim, vocês podem encontrar aí narcisistas que também são alcoólatras. Ou não, narcisistas que têm vícios em outras coisas. Um narcisista cerebral, por exemplo, ele pode ter vício no trabalho, ou vício em ficar estudando várias coisas, em saber de tudo,
Como também vocês podem encontrar o narcisista somático que tem o vício em ficar levantando peso na academia. Não para mais de ir na academia, vai na academia todo dia, toda hora, todo momento, não sai da academia. Ou então tem um vício em fazer cirurgias plásticas. Não importa, narcisistas eles sempre vão apresentar diversos vícios, não necessariamente que seja o álcool ou drogas. E a maioria deles tem o vício em pornografia. Isso é fato. Então, o alcoolismo é um sintoma de uma certa mentalidade e o narcisismo é uma mentalidade que se presta à ocorrência do alcoolismo. Os narcisistas são criaturas do vício. Somos viciados principalmente em suprimento narcísico. Esta é a nossa droga, mas ser assim também significa que temos uma suscetibilidade a outros comportamentos viciantes. É por isso que nos envolvemos em tomar drogas recreativas, fazemos compras com total desrespeito pelas repercussões financeiras, nos envolvemos em sexo desenfreadamente, jogamos jogos de azar e dirigimos como maníacos. Nem todos estarão presentes em uma única pessoa, mas há uma propensão para o nosso tipo de se envolver nesses tipos de comportamentos por causa da nossa vulnerabilidade ao vício, que foi o que eu acabei de explicar agora. Os traços do nosso narcisismo prestam-se a promover o alcoolismo. Não só somos propensos ao comportamento viciante em si, a existência desses traços significa que nos tornamos ainda mais vulneráveis ao alcoolismo que ocorre. O nosso pensamento mágico, nosso senso de superioridade e onipotência, significa que acreditamos que podemos lidar com o álcool melhor do que as pessoas pequenas, quer dizer, os outros, né, que eles consideram inferiores. Então, temos liberdade para bebermos mais, podemos lidar melhor com essa bebida e podemos beber todos os tipos de bebidas diferentes. A ampla gama do tipo de álcool, a cultura rica e variada que nos acompanha, nos atrai à medida que mostramos nosso conhecimento sobre isso. O narcisista cerebral, por exemplo, pode se gabar de seu extenso conhecimento sobre vinhos ou uísques específicos. O somático pode se gabar do quanto ele gastou em um champanhe nobre e outras coisas a mais. Nossos campos de caça para nossas vítimas invariavelmente envolvem o consumo de álcool, então eles podem sim frequentar bar, botecos, boates, e aí o álcool lá, né, é facilmente vendido, é isso que ele está dizendo aqui. O narcisista somático quer encontrar sua presa na boate, em meio a luzes cromadas e neon dos bares de luxo, então ele será exposto ao álcool repetidamente. Nossa falta de responsabilidade significa que podemos beber quando quisermos, com quem quisermos, onde quisermos e não sofrermos as consequências. Podemos beber na hora do almoço, antes de fazer uma apresentação, e acreditamos que estamos imunes a qualquer repercussão desse tipo. Vamos assumir o volante de um carro tendo consumido álcool, porque as leis não são aplicáveis a nós. Não sofreremos nenhuma desvantagem de beber. Nos sentimos o próprio super-homem e capazes de lidar com as toxinas que estamos derramando em nossas gargantas. O desejo de ser o centro do palco. O fornecimento de álcool atua, a princípio, como um acelerador para o nosso comportamento grandioso, nosso senso de exibição e desempenho e, portanto, arrastando-o para baixo enquanto seguramos a corte em um bar. Nos exibimos com nossa dança e nos envolvemos em nossos flertes. Tudo ajuda a garantir que estejamos no centro do palco e permaneçamos por lá. Então, eles também podem usar o álcool para que eles se soltem mais, para que eles comecem a flertar com todo mundo, para que eles tenham mais cara de pau do que geralmente já têm de fazerem as coisas que eles fazem. Nós também bebemos para colocarmos a culpa em você. Afinal de contas, você nos faz beber. Se você fizesse o que queríamos, então não seríamos forçados a ter que beber para nos entorpecer do tédio